Ectomorfismo e agitação e inquietude. Uma característica muito comum dos ectomorfos é serem hiperativos. O que é hiperatividade? É aquela pessoa que não consegue ficar parada. Assim como os gigantes endomorfos, que parecem ursos que ficam mais deitados e dormindo do que acordados, os ectomorfos são literalmente o contrário. Coisa rara é você ver um ectomorfo o dia inteiro ali deitado, de boaça, tranquilo. Não. O ectomorfo está sempre de pé, andando. Um exemplo clássico de ectomorfo puro é meu amigo Felipe Linares. O moleque não para. 1 minuto. O Felipe Linares não fica parado, gente. Ele conversa com você, tá batendo com você, ele conversa com você andando. Você fica ali, ó. Você conversa com ele ali, ó. Se ele ficar sentado, a perninha dele fica assim, ó. Já viu aquele ectomorfo que fica sentado e a perninha fica ali, ó, jogando? Se não ficar a perna, a mão. Agitação e inquietude, características muito comuns nos ectomorfos. Então, primeiro ponto, ectomorfo, entenda que o seu metabolismo é extremamente acelerado. E qualquer ação que você toma, uma caminhada que seja, retira, sequestra muito mais calorias do que os outros biotipos. Tente, durante o dia, se enxergar e dizer, opa, para, calma, calma. Acorde tranquilo. Faça suas refeições sentados. Descanse. Tente compreender e se controlar. Evite esse excesso de agitação, de movimentação. Você precisa, acima de tudo, economizar calorias. Ectomorfos, economizem calorias. Não gaste sua caloria ficando o tempo todo de pé ou se movimentando. Gasto desnecessário de calorias causado pela sua inquietude. Cariane e convidados, eu tenho um sonho de chegar aos 100 quilos, tenho 31 anos e 1,81 m. Não consigo sair dos 80. Faço 4 refeições, carb up, tá difícil demais, me ajudem. Só na base do hormônio, não quero queimar a largada. Que 4 refeições e carb up é essa que eu não entendi? Como é que Aí é? ele colocou Repete 4, aí. ele fez exatamente isso, não consigo sair dos 80. Ele colocou 4 refs, carb up. Tá difícil demais, ele deve fazer carb up, o carb up deve ser tipo refeed que ele deve ter falado, né? Pode ser. Posso falar? Se você come 4 refeições, você Começa não a comer come 7. nada. Não é nada. Se você tá comendo 4 refeições, começa a comer 7, pronto. O que o indivíduo que é magro, a gente usa muito o termo ectomorfo, mas na verdade quando a gente usa o ectomorfo, a gente quer dizer aquela pessoa Magro magra, de ruim. Magro de ruim, entendeu? Com um grau de ectomorfismo. Porque agora, hoje na internet você tem que tomar cuidado até com o termo que você usa, porque vai ter sempre alguém para querer te montar, entendeu? Na verdade é porque não existe esse biotipo. Porque, peraí, aquele pessoal, não existe biotipo, que merda que vocês estão falando, quem criou o biotipo foi um psicanalista. Cara, ele tentou apenas agrupar perfis, vamos dizer assim, parecidos. É que o perfil parecido dele era pra poder julgar o cara se ele tinha maior propensão a ser um psicopata, né? Porque o perfil que ele colocava assim, que o mesomorfo teria menos chance de cometer crimes. O endomorfo, que é a ideia do eugenismo. Sim. Né? Surgiu na mesma época, por exemplo, do darwinismo social. Sim, mas na verdade a gente percebe notoriamente algumas pessoas que vão construindo o físico na raça e se pararem de treinar, volta à míngua. Sim. Por exemplo, o Júlio Balestrin. É um cara que era extremamente magro, trabalhou, virou um atleta open. Se ele hoje falar assim, não treino mais e vou comer só quando eu tiver fome, ele vai voltar a ser aquele magrelo de antes. Sim. Como você vai ter aquele cara que era gordinho, trabalhou, ficou com um físico incrível, parei agora, eu só vou comer o que eu tiver com fome e vai ficar gordo. Então, eu acho que tem mais isso. Você percebe notoriamente pessoas com estrutura ósseas diferentes e, é claro, com o passar do tempo, essa pessoa vai alterando isso. Então,
Então, o cara que era magrinho, estreito, como, por exemplo, o Felipe Franco, consegue aumentar a sua cintura escapular de forma avassaladora, mantendo uma cintura pélvica estreita e tendo um físico de atleta. Sim. Que você olha e fala assim, esse cara foi magro um dia? Duvido. Sim. Se alguém vê o Júlio, ninguém vai acreditar que ele foi um dia um indivíduo de 60 quilos. Mas quando eu comecei a treinar, e eu sempre faço questão de falar que era lá na Esparta, que eu treinava com o Pacho, a galera lá de Curitiba, os caras me falaram o seguinte: você quer deixar de ser magro? Tá bom. 6 refeições por dia de 300 de mandioca com 300 de frango. Irmão, era um desespero, porque eu levava 40, 50 minutos pra comer uma marmita. E aí eu pensava, caralho, mas eu tô aqui 2 horas, é outra. E foi assim, anos. Foi o que eu fiz. Então, eu sempre falo pras meninas que eu trabalho mais com mulher, tô passando fome. Cara, passar fome é muito fácil perto de empurrar comida. Eu tô tendo esse problema Empurrar agora. comida é o fim do mundo. Você quer morrer a hora que você sabe que você tem que comer de novo. E aí você começa a atrasar a refeição. Chega uma hora que você tá 1h30 da manhã esperando pra conseguir comer a última pra ir dormir. Hoje, graças a Deus, nós temos um conhecimento mais apurado e a gente age diferente. Por exemplo, o que eu faço? Eu uso tapioca, eu uso banana, Sim. eu uso alimentos de alta densidade calórica e Pra não ter uso que fazer isso. eu uso 3 refeições, na verdade, que é a refeição de um bodybuilder. Tipo, arroz e frango ou batata e carne, pra mim são 3. Sim. Eu faço 7. As outras 4 é tapioca, fruta, pão, coisas que são fáceis de comer. Sim. Por quê? Porque senão eu não vou bater minhas calorias. Sim. Se eu fosse macho pra caramba, de bater tudo isso em batata inglesa, em arroz, essas coisas, pra falar que eu era bravo, não ia mudar muita coisa não, Nada. cara. Não ia mudar muita coisa. Então eu não quero sofrer à toa. Sim. Hoje eu adquiri um conhecimento que eu sei que eu preciso comer limpo, então eu não vou comer de hambúrguer, de pizza, de bis, de chocolate. Mas eu acordo de manhã, por exemplo, agora, eu sempre comi, quando eu tava numa fase tranquila, um pratão enorme de frutas, iogurte e whey. Era essa minha primeira refeição. Agora, como eu aumentei em 30% minhas calorias, eu acordo de manhã, tapioca, requeijão e frango. Pronto. Frango desfiado, maço requeijão, você coloca 180 gramas de tapioca, ele vira um pastelzinho assim e bate 80 gramas de carbo, 90 gramas de carbo. Sim. Para bater 90 gramas de carbo com frutas selecionadas, aí já ia me dar uma baixada. Só que, terminou o treino, eu uso uma banana, uso um mel e já bato 70 de carbo, assim, Sim. ó. Fácil. Eu uso purê de mandioquinha, que aí você mistura com frango desfiado. Fica gostoso. Eu uso purê de batata doce, eu pego batata doce, faço, a Tati moe ela no mixer, coloco whey, bato 80 gramas de carbo com whey pastoso. Sim. Você come um alimento desse pastoso, 2h30 você consegue comer um sólido. Consegue. Agora, sólido em cima de sólido, Coisa é não doído, desce. cara. É por isso que eu falei, ele faz 4 refeições. Você faz 4 refeições por necessidade, tipo, sei lá, você Não tem tempo. não tem tempo. Café da manhã, almoça, café da tarde, janta. Ou até Isso. mesmo jantar e ceia Isso. depois. Mas por quê? Porque você trabalha no plantão, você fica o dia inteiro, você não consegue sair, tudo bem, eu te entendo. Se estiver paramentado numa indústria farmacêutica aí. Isso, exatamente, aí eu te entendo. Agora, se você come 4 vezes no dia porque é cômodo, aí eu lamento, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E outra, a gente Ou também vai ter que usa... ser igual o gorila. Nós temos um atleta que é o gorila, ele faz só 4 refeições, é um princípio dele. Só que a refeição dele ele consegue. Ah, não. 1,2 kg de arroz, 500 gramas de frango e ele ainda come 3, 4 tipos de vegetais. Ele come couve, ele come cenoura, ele come. A gente assistiu. O Vitor Boff sentou do lado dele numa refeição. O Vitor Boff ficou 5 horas sem comer para poder acompanhar a refeição dele. Não conseguiu. Eu acredito. Não conseguiu. Eu acredito. Mas eu acho que não é um o caso princípio dele. totalmente individualizado de um estilo de vida dele. Sim. Que não é o caso do nosso Que não é o caso dele, não é o caso de ninguém. espectador. Sim. É raro isso. Não, e aí, às vezes, você pode aumentar as calorias jogando azeite de oliva, suco de uva, suco de laranja. Sucrilhos. Bom também. O Jonas G. Nascimento mandou assim: afinar a pele natural e ectomorfo com 1,90 m. Qual a dica? Se você é ectomorfo e tem a pele grossa, é porque você não come direito.
É natural do ectomorfismo acumular pouca gordura. Provavelmente você é aquele ectomorfo que acha que pode comer de tudo porque não consegue ganhar peso fácil. E na verdade, você não deve comer de tudo, você deve ingerir mais calorias que possam fazer com que o seu corpo utilize elas como reais nutrientes. Por exemplo, você pega um pastel de feira de 250 gramas, ele tem aproximadamente 600 calorias. O que você acha que tem num pastel de feira frito? De frango com catupiry? Sabe quanto vai ter? Vai ter aproximadamente 15 gramas de proteína, vai ter aproximadamente 60 gramas de gordura, fora uma pancada de carboidrato. Aí você pega um carboidrato simples, farinha branca, uma gordura que é óleo, fritura e um frango perdidinho ali. Você acha que como ele é de frango catupiry, ele tem proteína. Agora, as mesmas 600 calorias, se você converter em arroz e frango, vai dar uma bela de uma refeição, onde o arroz misturado ao frango vai reduzir o índice glicêmico do arroz e ele vai ter uma liberação mais gradual e você não vai ter picos de insulina no seu corpo. E o frango vai entrar como uma excelente fonte de aminoácidos essenciais que vai nutrir o teu corpo com a proteína de alto valor biológico. Então, ectomorfo, abre teu olho e não fica só comendo besteira. E outra coisa, existe o ectomorfismo, que o cara tem uma pele, uma estrutura de pele fera, tipo, por exemplo, aqueles caras que você vê que é magrão e rasgado. E tem o cara que é o magro com barriga, que é o falso magro. Você pega, por exemplo, o Ramon, quando ele era novinho, você via que ele era magrão, mas era seco, cara, já, né? Você sempre foi seco, né, filho? Uma estrutura de pele que não acumula gordura. Quando você é um falso magro, ou seja, você tem braços longilíneos, pernas longilíneas, ou seja, compridas e finas, você tem ainda mais dificuldades para construir músculo. Você é um cara que vai ter que comer sempre certo, vai ter que fazer cardio, treinar pesado para aumentar a sua taxa de metabolismo basal e assim conseguir construir fibras. Concorda, Gorila? Concordo totalmente. E a vantagem do ectomorfo é que o que ele ganha, se ele come correto, ele ganha já de músculo denso, já é diferente do mesomorfo ou do endomorfo, que normalmente tende a acumular mais. O endomorfo, ele é muito anabólico com relação à massa muscular, Sim. mas ele também é muito anabólico com relação à gordura. Com então, certeza. ele vem crescendo, retido. Você pegar um endomorfo de cortes profundos, o cara tem que estar numa dieta muito fera ou numa maturidade muscular muito grande. Com certeza. Porque ele tende a não apresentar cortes. Sim. Um ectomorfo não. Como o Gorila mesmo disse, ele tende a apresentar esses cortes. Ontem eu fiz um treino com o Livinho. O Livinho é um cara natural, que joga futebol, ele não tem o hábito de treinar em alta performance e musculação como a gente. Mas veio pedir minha ajuda porque ele quer ganhar um pouco mais de massa muscular e resistência, inclusive no futebol. Você vê que ele tem cortes já Tem uma estrutura profundos, muscular, já né? tem uma estrutura muscular, pelo ectomorfismo dele. Sim.